Bom, hoje nós vamos meditar, né, sobre um assunto interessante também, né? Integridade independente da situação. É uma coisa que a gente está vivendo hoje, né? Essa situação que o mundo vive, né? Não é só o nosso país, mas o nosso país e o estado do qual eu estou e outros estados da federação estão vivendo uma grande dificuldade em relação a uma carência de integridade, né? E de honestidade. Então isso tem causado problemas sérios para a própria pessoa e para as pessoas que são afetadas com a ausência de integridade e honestidade das pessoas. Então, nós precisamos rever alguns conceitos nossos, né? Você não vai conseguir mudar, né, o quadro que nós estamos vendo hoje, né? A lei tem que ser exercida, lógico, isso é óbvio, né? Mas a lei, a justiça humana não muda o ser humano, né? Ela apenas ela tenta corrigi-lo, né? Mas não corrige, né? Infelizmente, poucos são aqueles que vão refletir sobre o porquê estão ali encarcerados, né? E alguns nem encarcerados vão, né? Então, essa é a grande dificuldade quando você não tem integridade, quando você não tem honestidade. Mas isso está dentro do lar, dentro de casa, né? A integridade e a honestidade, né? Por que eu estou falando duas coisas diferentes? Pô, mas pastor, o senhor está falando sobre integridade, né, e honestidade, não são as mesmas coisas? Não. É, a integridade, ela é relativa, né? Você é íntegro a determinados assuntos, determinados objetivos, determinadas situações ou circunstâncias, como você queira, né? Mas você pode não ser íntegro a outras situações ou a outras circunstâncias, né? A honestidade não, ela é uma coisa, ou você é honesto ou você não é. Ela não há relatividade, né? Então, por que eu estou falando as duas coisas? Porque às vezes a gente é íntegro, mas não é honesto. Porque a honestidade, se você mente, né, se você fala uma história que não é verdadeira, né, você deixou de ser honesto, você não é honesto. A integridade não. Se você for íntegro àquele objetivo, àquela pessoa, você tem uma integridade em relação que chama-se, vamos colocar como fidelidade em relação àquela pessoa, seja companheiro, companheira, um amigo, uma amiga, mas você tem uma integridade, uma fidelidade em relação àquela pessoa. Isso chama-se integridade ou fidelidade, como você quiser usar. Mas a honestidade não. A honestidade ela não pode ficar nada. E o que acontece? Quando a gente cria filhos, a gente fala muita coisa para os nossos filhos, né? A gente está educando, né? Formando aquela pessoa. Mas a gente fala, mas alguns não vivem o que falam. E o maior aprendizado é na prática. Então, essa criança, esse junior, pré-adolescente, adolescente, ele vai crescendo vendo você fazer coisas e falando outras. Então, poxa, sabe, isso deturpa a formação dessa criança, que vai chegar na adolescência ou na idade adulta com outros tipos de atitude. Você diz que ele não deve falar palavrões, mas você fala. Você diz que ele não pode gritar, mas você grita, né? Então, isso daí você tá, as suas palavras não estão valendo de nada, porque ele vai fazer aquilo que você faz. Se você é uma pessoa grossa com as outras pessoas, de hostil,
grosseira, né? Poxa vida, você diz que ele não seja assim, mas ele será assim. Se você é uma pessoa preconceituosa, você diz para ele não ser preconceituoso, né? Mas você age de forma preconceituosa perto dele, ele vai ser preconceituoso. Porque ele faz aquilo que você faz. Porque isso é mais agradável. Pô, meu pai, minha mãe faz isso, eles agem dessa forma. Poxa vida, e a criança acaba se compatibilizando com aquilo e achando que aquilo faz parte da vida dela. E ela cresce e vira um homem, um adulto, que ele diz, não, isso daí eu aprendi na minha casa, meus pais me ensinaram, eu vi isso. Você entendeu como é a situação? Então, eu creio você que tem crianças pequenas, né, em casa, né, ou sejam pais, avós, né, tios, tias, avaliem sobre isso, né? Se você cuida de uma criança, você é responsável pela educação dessa criança, avalie isso, porque isso é fundamental para a educação dessa criança, né? Então, reflita sobre essas coisas, porque depois que ele se torna adulto, essas transformações elas são impossíveis de ser feitas através de uma educação paterna ou materna. Né? Ele não vai mudar, entendeu? Aí é uma ação direta de Deus. Só Deus, se Ele permitir, pode fazer essa mudança na vida dessa pessoa adulta. Né? Então, aproveite esse momento que você tem ainda crianças ou juniores dentro da sua casa para tentar mudar esse seu comportamento para que ele não tenha esse comportamento lá na idade adulta, a partir da adolescência. Né? Então, faça isso. Deus quer, sabe, trabalhar, dar paz no seu lar, mas não há necessidade dele intervir lá na idade adulta. Pô, e a gente sofre vendo jovens sendo encarcerados, jovens sendo mortos, entendeu? Jovens envolvidos em vários segmentos do crime, né? Então, poxa, a gente precisa fazer algo para mudar essa história, né? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Lembre-se, né? Deus transforma o ser humano desde o momento que ele permita, mas a gente pode fazer a nossa parte, devemos fazer a nossa parte. Até o próximo vídeo.